E aí, turminha, tudo bem? Bom dia para vocês e nós vamos começar hoje nosso dia estudando geografia e falando um pouco dessa mistura do povo que temos aqui no nosso Brasil. Vamos começar na página 3, este capítulo aqui. Vamos falar sobre Brasil, formação populacional e diversidade cultural. Neste capítulo vamos estudar como se deu a formação da população brasileira e como participaram desses processos os índios que já viviam aqui e todo aquele povo que foi chegando aqui no nosso país. Vamos lá? Para começar, eu vou ler o texto para vocês da página 4, que o nome é Pluralidade Cultural. Deem uma olhadinha e acompanhem comigo. O nosso país é um exemplo da grande diversidade, tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Terras dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias, preservando as tradições. As diferenças existem entre as várias regiões. Como todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, o branco, índio, formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. Para início de conversa, o que significa o termo miscigenação? Mistura de raças, mistura de povos e de diferentes etnias. É uma mistura de todos os tipos de povos que faz com que a gente tenha essa grande diversidade aqui no nosso país. Se vocês repararam ali, na figurinha que tem vários tons, tem várias bolinhas. Deem uma olhadinha aí. E vários tons. E ali ele diz, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou branca. E tem um oxente e um bate. Eu sou amarelo, tá ligado? Eu sou pardo. O que quer dizer tudo isso? São todos os povos que tem ali e o tipo de cultura. O nordestino já fala um oxente, o gaúcho já fala um bate, o paulista já fala um tá ligado. Então, assim, é diferente tanto no modo de falar, no modo de agir, nos tipos de comida, é uma riqueza muito grande. Por quê? Porque se a gente pegar o nosso mapa do Brasil, se eu saio do Rio Grande do Sul e vou até lá na ponta, ali para o Maranhão, se eu faço esse percurso todo via litoral, gente, almoçar em um estado, passar a tarde em outro, dormir em outro, muda a temperatura, muda a recepção das pessoas, muda as paisagens, muda os gostos das comidas, são muito diferentes. É muito prazeroso. Por quê? Porque você vai conhecer um pouquinho de cada canto. E vocês vão ver que como o nosso país é grande, como ele é diferente. E a partir do momento que a gente faz esse conhecimento, que a gente obtém todas essas informações, a gente começa a olhar com outros olhos e a apreciar, a gente percebe que ser diferente é legal, respeitar a cultura de cada um é muito importante, porque eu respeito a sua cultura e você respeita a minha. Então, assim, é bonito descobrir o novo, é bonito conhecer o outro e não ter preconceito e não ter nenhum tipo de barreira cultural. Vamos ali na página 5. Identidade do povo brasileiro. Bom, de acordo com os versos do Cordel, que foi aquele texto que eu acabei de ler, as diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira são resultados de miscigenação, ou seja, uma mistura. Por nascimento ou convivência, ou seja, ou você nasce naquele local e adquire a cultura dali, ou você passa a morar ali. Digamos, um paulista, um nordestino, sai da casa dele em busca de uma vida melhor em São Paulo, que é uma grande capital. Óbvio, ele vai trazer consigo a cultura dele, ele vai trazer o sotaque dele, mas ele vai se adaptando à vida paulistana, do mesmo jeito de um gaúcho vindo para Santa Catarina, de um capixaba indo para Bahia. Então, assim, tem muita diferença em você sair do seu estado e você começar a adquirir outras culturas, gente. É legal, isso enriquece a pessoa. E quais foram os povos que deram início a essa miscigenação?
Quem foram? Os índios que já habitavam o nosso país. Os portugueses que vieram para colonizar, vieram para descobrir o nosso país. E os africanos que vieram como escravos pelos portugueses. Então, esses três povos deram início ao começo de tudo do nosso Brasil, ou seja, africanos, indígenas e portugueses. Os indígenas. Antes dos primeiros colonizadores, antes de dos portugueses chegarem ao nosso país, os indígenas já habitavam nessa terra, ou seja, muito brasileiros. Já é do povo nativo da nossa terra. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a vários povos, ou seja, não é porque é índio que todo mundo é da mesma tribo. Não é porque eu sou brasileira que todo mundo é do sul, todo mundo é do norte, todo mundo é do sudeste. Então, eram vários índios distribuídos em várias tribos, em vários locais. Parem para pensar, 3 milhões de índios, parem para pensar o tamanho do nosso país. Então, eles ficavam espalhados pelo nosso Brasil inteiro. Ao longo do tempo, a maior parte do povo foi dizimada, ou seja, foi sumindo, foi acabando. E vocês lembram por quê? Porque os portugueses vinham, queriam escravizar os índios, vieram com algumas doenças que os índios não tinham anticorpos, não tinham conhecimento, nunca tiveram contato. Então, alguns morriam em guerra, alguns fugiram, outros eram assassinados, outros morriam por doença. Então, foram se dizimando aos poucos. Os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada. Por quê? Digamos que os portugueses não chegaram aqui querendo saber como é que aquele povo vivia, vamos enriquecer Portugal levando mais uma cultura. Não, eles queriam que o Brasil fosse colônia de Portugal, pertencesse a Portugal, transformar numa nova Portugal. Ou seja, percam sua cultura indígenas, que agora vocês vão conhecer a nossa e será a nova de vocês. Segundo a FUNAI, o que é FUNAI, prof? FUNAI é um órgão que cuida da parte cuida dos índios, digamos assim, representa os indígenas do nosso país. É Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Atualmente no Brasil restam pouco mais de 890 mil. Voltem lá na página e vejam, quando eles chegaram aqui, cerca de 3 milhões de índios. Hoje em dia restam cerca de 391 mil. Não chega nem a 1 milhão. Então, é uma diminuição muito grande. Há também os que vivem em floresta amazônica isolados na sociedade. Se a gente vai andar pelo centro de Florianópolis, a gente já consegue ver alguns índios tentando trazer um pouco da sua cultura e vender ali no centro, como seus objetos, seus acessórios, utensílios domésticos, mas ainda existem alguns índios que vivem totalmente isolados da sociedade, ou seja, eles ainda mantêm os seus costumes lá, vivendo apenas da terra. Observe o gráfico a seguir, ele apresenta a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Dê uma olhadinha nesse gráfico. Quantidade de indígenas na população brasileira. O total, 896.917 índios. Em terras indígenas, é aquela parte verde ali, que são os que ficam apenas nas terras de índio, 517.383. Os que ficam já fora já são cerca de 379 mil. Então, eles não vivem exclusivamente no território deles. Ali embaixo tem o Você Sabia. Você sabia? Do total de 896 mil índios, 324 residem em áreas urbanas, ou seja, eles não têm mais aquela vida que a gente costuma estudar ali no começo, vivendo em ocas, cuidando, trabalhando apenas com o que vem da terra, vivendo apenas ali aquela vida isolada deles. Em geral, eles trabalham, vão à escola, falam língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que abandonaram. Isso mesmo, eles podem até estar vivendo mais para a parte urbana, mas isso não quer dizer que eles deixaram para trás toda a tradição. Foi o que eu falei para vocês ali no começo. Não é porque eu vou sair do estado que eu nasci que eu vou esquecer da cultura do meu estado. Eu vou conhecer uma nova. Digamos assim, um índio ele pode sair de dentro da sua, ele
pode e deve sair também de dentro da sua vivência ali, da aldeia, para conhecer e adquirir conhecimentos, novos. Por exemplo, um índio pode ser enfermeiro, um índio pode ser médico, pode ser advogado, e trazer aquelas partes ali do que ele conheceu na área urbana para dentro. Por quê? Numa época agora de pandemia, um índio que, se caso fizer medicina, ele pode vir ajudar ali dentro da sua aldeia. Eles podem virar professores para as crianças, manter a tradição e ensinar e lecionar tudo que vocês aprendem aqui numa escola regular, digamos assim, numa escola que não é indígena. Deem uma olhadinha ali na página 7. Olha as figuras que eu estou mostrando para vocês. São 2 vistas aéreas de 2 tribos diferentes, mas tiradas no mesmo ano de 2018. Uma no Mato Grosso e outra no Amazonas. Ali na aldeia Vendaval, eles já fazem a utilização de casas, ainda tem as canoas ali, a gente pode ver e tal, mas são casas mais próximas à área urbana, mais parecidas com a área urbana da cidade. E já da aldeia Aira, ali no Mato Grosso, vocês podem ver, tem todo a formação e ainda são usados ocas, bem casas indígenas, mantendo mais a tradição. Bom, falando nos índios, a gente fala das terras onde a gente está falando, onde eles moram e tal. Então tem as terras indígenas. Terras indígenas são áreas demarcadas pelo governo, onde ali só vai morar, onde vai ser disponibilizado, vai ser uma área demarcada para viver uma aldeia indígena, para que índios habitem ali. E eles podem fazer todas as suas atividades, todas as suas crenças, seguir toda a sua cultura ali dentro. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles ainda sofrem muitas invasões por pessoas querendo fazer exploração daquela área. E além da exploração, ainda tem uma grande falta de respeito por eles. Então, eles enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham ali. O que eles querem dizer com a falta de respeito? Aplicam pesticidas, agrotóxicos, promovem desmatamento, provocando a poluição do ar e acabando com tudo aquilo ali que o índio acredita, que é viver bem com a natureza. Ali tem uma imagem, deem uma olhadinha, de uma índia abaixada olhando um peixe. É da aldeia Pataxó. Observa com tristeza peixes mortos no rio. O rio ficou poluído após o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi aquele rompimento de uma indústria que devastou aquele ambiente ali todo e acabou prejudicando tanto os seres humanos como toda a parte dos animais e da fauna e da flora. Foi uma devastação muito grande. Turminha, vocês vão fazer a atividade agora do livro didático. Acabando, não esqueçam, façam a leitura do texto. Precisando, voltem várias vezes e leiam com atenção para responder. Tá bom, turma? Beijos e boas atividades.